Olá, eu sou Beatriz Valência, psicóloga faz uns 11 anos. Eu trabalho com migrantes venezuelanos em todo o mundo e com muitas crianças também que elas estão fazendo trabalhos de imigração. Atualmente eu sou especialista em tudo o que tem a ver com doenças emocionais e luto migratório. Então, hoje quero falar para vocês algumas ideias de que fazer a nível de auxílios psicológicos, socorros psicológicos nas turmas. Então, vamos começar primeiro por dar um contexto. As pesquisas feitas até agora em diferentes partes do mundo señalam duas coisas muito importantes. A primeira é que tem 3 fatores psicológicos que afetam diretamente o processo de adaptação das crianças. O primeiro é o que faz a escola para eles serem acolhidos, que políticas tem e que tipo de ações planejadas tem para acolher as crianças novas, né? Então, a segunda é como é essa percepção das crianças quanto aos professores. Tem pesquisas que indicam que as crianças normalmente sentem ali um pouco de rejeição com os professores porque eles acham que eles são chatos, que são fechados e que não deixam eles de se desenvolver, né? Já vamos falar um pouquinho mais disso. E também outro aspecto fundamental é que os pares, os parceiros na escola, nas turmas, podem ter condutas de bullying, podem ter condutas de xenofobia. E o que acontece? Tudo isso vem desenvolvido por um ponto muito importante, é quanta preparação tem a escola para ajudar as crianças que estão se incorporando em um novo sistema educativo para se desenvolver. Crises. Que tipo de crises são mais comuns? As coisas que eu tenho olhado, né, na minha experiência, nas pesquisas, principalmente as crianças desenvolvem uma conduta de medo. E o medo tende a se manifestar de 3 formas. A primeira forma é as crianças fugem. Eles não querem ir para a aula de classes, eles não querem assistir na escola, eles inventam qualquer quantidade de desculpas para não assistir. Ficam doentes, e, sei lá. Inclusive até fugem da escola. Tem muitos casos onde eu tenho falado com pais e mães que eles têm, que seus filhos pararam de assistir à escola, né? E fica no canto até ser a hora de voltar para casa, né? Sobretudo quem que são mais adolescentes. Outro tipo de comportamento ante o medo de ser rejeitado, tem a ver com condutas de violência, sim? A criança, por conta de não ter experiências de bullying, ou de se sentir rejeitado, não se sentir bem com os professores, com a instituição, eles começam a ser violentos. Então tem briga, eles começam a fazer turmas e começam a agredir os outros parceiros da escola, né? Os coleguinhas da escola. Então esse é outro assunto que acontece muito, mas ele dá uma máscara de violência, porém o que tem detrás é muito medo. E finalmente, falamos da parálise. Aquela criança que não vai falar, que vai ficar quieta, que não vai se envolver com ninguém e que normalmente fica parada, paralisada, não faz tarefas, não faz os deveres da escola, não participa ativamente, não tem amigos. E uma coisa bem delicada que acontece, sobretudo quando temos crianças que estão mudando de idioma, né? E até com o mesmo assunto do sotaque, né? Porque tem pesquisas em outras partes do mundo onde se fala espanhol, por exemplo, e as crianças não querem falar porque tem sotaque. Mas aún mais forte, mais intenso é quando a criança tem que aprender um novo idioma. Tem muitos que são entusiastas, mas quem tem medo, que tem muito medo, fica calado. Então, nós começamos a ter uma experiência de mutismo e até de sensação de odeio pelo novo idioma no país de acolhida. Então, essas 3 coisas, eu convido muito vocês, professores e professoras, para olhar como o que é. Todos esses comportamentos, mesmo que pareçam totalmente diferentes,
eles têm uma gênese. A gênese é que a criança tem muito medo. Eu poderia continuar falando de pesquisas e até da minha própria experiência trabalhando com crianças, mas o mais importante é que eu posso falar como uma dica central para trabalhar nas turmas com as crianças que acolhem e com as crianças que vão ser acolhidas, né? Sejam venezuelanos, sejam do país que for, ter muita compaixão e ter muita capacidade para imaginar o que aconteceria com você se você estiver no lugar da criança, sim? Isso ajuda muito para você compreender e tratar de uma forma delicada, cuidadosa o que está acontecendo com a criança. É simplesmente um exercício mental, né? Para você começar a alinhar e sintonizar, né? Em um processo de rapport que vai ajudar você a falar melhor com as crianças. Agora sim, vamos falar. O que é um primeiro auxílio psicológico ou socorro psicológico, né? Um socorro psicológico é um condutor de ações que você gestiona na hora de ter uma crise, né? Tem uma ação compassiva, uma ação de apoio de um humano para outro humano em um momento de crise. Então, as dicas que eu vou dar para você estão pensadas para receber uma criança no seu primeiro dia da escola, nos primeiros dias, no processo inicial de adaptação, mas também tem a ver quando vocês têm, por exemplo, uma situação onde a criança está sendo vítima de bullying, ou talvez ela não conseguiu fazer alguma atividade que tem a ver com falar, expor, fazer uma tarefa, não consigo fazer, e a criança entra em crise emocional, né? Então, o primeiro que vamos tentar olhar é básico do básico, é como saber se uma criança está em crise, né? Às vezes, não. Se chora, às vezes é muito fácil saber se alguém está em crise, mas também tem outras condutas que não são tão evidentes, mas falam de uma crise momentânea. Condutas, as primeiras são muito fáceis de saber, né? A criança está chorando, a criança fica parada ou fica muito agressiva, né? Já sabemos que essas são todas condutas de medo, mas também existem outro tipo de condutas que não são tão fáceis de olhar. Por exemplo, a criança começa a suar, sim? Ela começa a ter respostas fisiológicas como suor, temblor, também fala constantemente que está com dor de cabeça, tem uma perca de apetite, não bebe água, fala que sente dor no corpo, né? E muitas vezes estes sintomas físicos estão associados não a uma doença mesmo, sino a uma resposta fisiológica de uma emoção que a criança não consiga manifestar. Outra coisa que acontece é que a criança não fica quieta, se ela fica se mexendo constantemente e não precisamente está vinculada com uma TDAH ou com outro quadro psicológico, não. Tem a ver com o momento, ela começa a se sentir incômoda, não consegue ficar quieta, não consegue prestar atenção, ela de repente tem pequenas crises de ir embora, né? Ela tá aqui, mas como se não estivesse, né? Ela tem ausências. Isso traz como consequência que as crianças ficam se sentindo desorientadas, não sabem muito bem nem o que está acontecendo no contexto geral. Outra coisa é ter comportamentos de fugida, talvez eles ficam se escondendo. Todas essas são ações que falam de que a criança está em uma subida emocional que não pode controlar. E bom, como já disse, outra coisa que também é muito evidente é ter mutismo. A criança prefere não falar, não responder. E obviamente pode ser que eles demonstrem abertamente uma conduta associada com muito medo, com muito susto. Dentro destes primeiros auxílios psicológicos, coisas que nós temos que lembrar sempre é, primeiro, lembrar que as crianças estão separadas de seus cuidadores, né? Então, mesmo que seja um pré-adolescente que já está um pouquinho mais grande, que ele já tem como essa noção de separação,
aqui a separação é muito, muito forte. Por quê? Porque talvez seja as primeiras vezes ou que a criança esteja experimentando não só a separação do país, não só a separação de seus amigos, de seus familiares, né? Ou de seus cuidadores, os que eles tinham, das costumes. Eles também estão se separando de o lugar seguro, que são seus pais. Quando as crianças começam um processo migratório, além de ter muitas percas, a sensação de que seus pais vão ir embora, a ideia, às vezes não é uma ideia 100% ciente, sino que é uma coisa que está no inconsciente, eles sentem que em qualquer momento eles podem ser abandonados. E o abandono gera uma sensação de muito mal-estar. Então tem que lembrar que as crianças podem ser que elas sintam que estão sendo abandonados, né, constantemente. Às vezes, toda vez que eles vão na escola, eles sentem um medo de que ninguém vai voltar por eles, sabe? Então, sentem muita ameaça do meio ambiente. Também eles se preocupam muito por como estão seus pais, por exemplo. Um assunto muito complexo que vocês devem se imaginar é que quem vai em um processo migratório, o principal problema é o que vou comer, o que vou vestir, onde vão dormir, né? E muitas vezes essas crianças estão em contextos socioeconômicos onde não tem uma vivenda adequada, às vezes tem dificuldades com conseguir alimentos, então tem umas situações psicossociais que afetam muito. E uma das coisas que também acontece é que as crianças vão pensando, olha, o que posso fazer eu, como posso levar a minha vida para ajudar meus pais. Então, eles têm medo por eles, mas têm medo pelos problemas dos pais, né? Porque mesmo que os pais não falem nada, eles percebem tudo. E vocês sabem disso porque só sabem como criança é como uma esponja que absorve absolutamente tudo o que está acontecendo. E na cabeça das crianças tem uma fantasia, a fantasia de que eu vou arrumar tudo. Se eu fazer A, se eu fazer X, se eu fazer Y, eu vou arrumar. Inclusive até eu tenho conseguido, né, com crianças que falam assim, crianças pequenas, não, eu não vou para a escola porque eu não quero ir para a escola porque se eu for para a escola meus pais gastam dinheiro e nós não temos dinheiro. Sim, porque eles acham que se eles não vão na escola a situação econômica da família vai melhorar. Então, às vezes, produto dessa paralisação, essa inadaptação das crianças tem a ver com que eles têm alguma fantasia para solventar problemas dos pais, do tema que for, principalmente o assunto econômico. E bom, às vezes também temos situações, ou bem que acontecem com os coleguinhas, ou que acontecem nas casas onde eles moram, onde são vítimas de violência física, sim? Então, esse tipo de coisa também é um assunto para ter em consideração. O que fazer para dar o primeiro socorro psicológico? Número 1, observa. Você tem que observar a conduta da criança. Para que precisa de observar? Primeiro, para saber como é que esse medo, né, que falamos que tem muito medo, está se manifestando. Está se manifestando em forma de agressão, de violência, de fugida, de quê, né? Então, observar primeiro. A segunda coisa é ouvir realmente o que diz a criança. Inclusive, até se não diz nada, porque isso também é uma forma de comunicar o que fala, se é linguagem corporal, o que está expressando a criança com os recursos que ela tem para expressar. E, finalmente, conectar. Conectar com o quê? Nós, só humanos, né, podemos nos conectar melhor a partir das coisas que nós gostamos. Se eu, por exemplo, eu quero falar com algum de vocês, e eu sei que vocês adoram o futebol, né? O brasileiro geralmente adora o futebol. E eu pergunto, você me explica um pouquinho do futebol? Eu não compreendo
como é que é o futebol no Brasil? Eu me interesso e conecto com alguma coisa que a outra pessoa saiba ou a outra pessoa goste, né? Então, a conexão vem a partir de observar que coisas poderiam ser chamativas para a criança. Talvez a criança está fazendo um desenho de gato, um desenho de, sei lá, de algum anime, e você pode começar a falar a partir dali. Então, quando uma criança está em crise, e até serve para todo mundo, tem que evitar o contato físico. Não vai abraçar ele, não vai tocar ele, não. Isso não se faz porque às vezes é como nosso primeiro impulso, né? Pegar o menino, carregar, sei lá, porque isso poderia ter uma resposta violenta, né? Claro, se você já observou a criança, o comportamento dele, é importante que você saiba que talvez que a resposta pode ser, mas o aconselhável é, número 1, manter contato visual. Isso significa que, principalmente, descer ou se colocar na altura da criança, né? Olhar nos olhos, perceber o que está acontecendo, se perguntar, né? Posso te ajudar? Como acha você que posso ajudar você? Como te posso ajudar? Queres que te ajude em algo? Sim? Essa seria a forma de abordar. Sempre olhando nos olhos. E se a criança não fala, não diz nada, tá tudo bem, né? Você pode falar, não tem problema, sim? Deixa ele, porque é muito importante que a criança fale quando ela senta confiança de falar, sim? Então, como nós ajudamos? Olhando, acompanhando na distância, aproximadamente 1 metro, né, de distância, mais ou menos, dependendo do tamanho da criança, mais ou menos o bracinho dele, o bracinho dela, é mais ou menos o tempo, o espaço que nós devemos deixar de distância. Estamos perto, mas estamos resguardando o espaço físico da criança. Sempre olhando nos olhos. E outra coisa muito importante nesta primeira abordagem é você vai ajudar a criança a se acalmar. Como? Você vai fazer respirações profundas e vai tentar que a criança copie sua respiração. O que acontece com isso? Isso ajuda a criança a ela se acalmar. Isso tem um efeito psicológico a partir das neuronas espelho, né? Nós copiamos inconscientemente o movimento do outro, acompanhamos o movimento do outro. Então, você olhando nos olhos, vai ajudar com sua respiração a que a pessoa leve um ritmo particular. Também pode falar, pode comentar alguma coisa, pode começar a fazer conexões a partir de coisas aleatórias que não têm a ver diretamente com um assunto. Outra coisa muito importante é não chegar na criança, pum, da frente, né? Batendo de frente, não. Não recomendo isso. O que tem que fazer? O mais recomendável é você tentar baixar no nível dele, no nível dela, e tentar ficar nem de frente, nem de trás, sino do lado, né? É melhor, né? Mesmo que tenha que girar um pouquinho assim o corpo, né? Assim, ajuda que ele sinta que vocês dois estão no mesmo nível, na mesma altura, e aí poderia sentir-se mais confortável para essa criança estar mais tranquila e se conectar e começar a acalmar. Um primeiro socorro psicológico não é uma intervenção psicológica. Um primeiro socorro psicológico não vai substituir um acompanhamento psicológico se a criança precisar, mas ajuda a acalmar a crise, né? Depois de você observar, escutar e conectar, você deve levar a criança talvez a um lugar onde ela fique mais tranquilo, né? Pode ser não necessariamente precisa levar para o escritório da direção, né? Por favor, não. Normalmente os professores fazem isso e as crianças morrem de medo, ou seja, você acalmou e agora vão morrer de medo. É melhor ficar em um espaço aberto, livre, se puder, se tiver um parquezinho dentro da escola, é melhor levar para lá e deixar ele um pouquinho, não. Quando se acalmar,
é importante perguntar para a criança se ele gostaria de se incorporar nas atividades normais, né? E falar que tudo está certo, que tudo está tranquilo, que não tem problema, que está seguro, que pode ficar perto de você se ficar melhor, e dar algumas opções para que a criança escolha, sim? E se ele disser que não, pode deixar um pouquinho, né? Um pouquinho de espaço. E nesse momento também é bom saber se vocês podem contactar os pais, tá? Se os pais, obviamente, quando temos situação de migração, os pais normalmente têm que trabalhar muito, né? Porque eles estão em uma situação econômica inestável. Então, precisam do máximo de tempo trabalhando, produzindo dinheiro para cuidar da família. Então, mas é importante que se uma crise dessa aconteça, vocês contactem com os pais, porque a criança sempre vai se sentir melhor quando se reúne com os pais. Então, observa, escuta e conecta. E a maioria das crianças, elas se sentem muito bem quando elas têm contato com os pais, quando você satisfaz as necessidades básicas deles. Por exemplo, você pode pensar em perguntar se quer comer alguma coisa, tem sede, quer alguma coisa que goste, e oferecer alguma coisa básica, se ele tem frio, se está com sono e tem vontade de dormir. Logo também é importante que ao ficar perto de um adulto de confiança, ela saiba que está fora de perigo. E finalmente é importante saber que você, após uma crise psicológica, uma crise emocional, você tem que estar olhando, acompanhando essa criança. E se essa crise foi por um assunto da escola, por exemplo, tinha que fazer uma exposição, não deu certo, nada, olhar alternativas onde essa criança possa construir essa confiança. Por exemplo, sei lá, fazer essa apresentação em um sítio mais privado, por exemplo, em uma aula pequena, com menos estudantes, ou tentar fazer alguma alternativa que ajude as crianças a sentir-se mais confortáveis como uma medida de adaptação, sim? E você vai fazer isto, mas na medida que você esteja se sentindo melhor, vamos adaptar para X ou Y ou sei lá, ok? São ações pontuais para ajudar nesse processo de melhora e nessa crise emocional. E finalmente, duas coisas importantíssimas para vocês terem em consideração no momento de fazer a integração das crianças ou no momento de ter algum socorro psicológico com as crianças migrantes. Primeiro, tentem conhecer um pouquinho mais sobre o contexto psicológico, socioeconômico e social do país de origem das crianças. É importante que vocês saibam, além dos estereótipos, além das ideias que você tem, tenta pesquisar. Saber coisas básicas como costumes, religião, também situações que levaram essas pessoas para sair desses países, mesmo que seja uma coisa geral, é importante que você tenha um contexto. A outra coisa extremamente importante para vocês terem em conta é, por favor, na hora de você acompanhar a criança, não anule nem invalide as emoções das crianças. Por exemplo, uma coisa que está até muito típica e é cultural, né? É falar, mas não acontece nada, tudo bem, vai ficar tudo certo. E eu não estou acompanhando nem validando realmente as emoções da pessoa, sim? Ou não chora aí, não chora por isso, tá. Esse tipo de resposta, o que fazem como consequência é que a criança perceba que suas emoções não são válidas. Então, para que isso não aconteça, quando uma criança expressa suas emoções, fala, é normal se sentir desse jeito, sim? É válido sentir raiva, sentir tristeza, sentir tudo isso. Eu também, em algum momento da minha vida, senti raiva, tristeza. E quando eu senti raiva, eu fiz lá.
E quando eu senti tristeza, eu procurei ajuda, um abraço de alguém que eu ame muito. E finalmente, duas coisas super importantes para vocês fazer nos primeiros socorros psicológicos. Número 1, por favor, de jeito nenhum, invalida as emoções das crianças. Como é isso? Bom, normalmente eu tenho escutado, tenho ouvido que a resposta para quem que está chorando é: não chora por isso, fica calma, isso vai passar, é uma boberia chorar, é uma boberia sentir raiva por isso. Essa resposta, normalmente, o que faz é invalidar as emoções. E às vezes nós fazemos com toda a boa intenção do mundo, só que isso não ajuda em nada. Então, quando uma criança esteja manifestando ou expressando suas emoções, fale: é normal se sentir desse jeito. Eu compreendo você. Talvez se eu estivesse no seu lugar, eu me sentiria da mesma forma. Então, quando eu tenho me sentido dessa forma, desse jeito, eu faço A, B, C e D. Você acha que seria bom para você? E a criança vai responder sim. Não, então vamos fazer junto. Vamos supor, quando estou triste, eu dou uma caminhada. Você quer dar uma caminhada pela escola, pelo pátio, pelo parque, aqui? Poderia ser um assunto que ajuda, porque você aí acompanha, né? E além disso, ajuda a criança a processar essa emoção que está, digamos, inundando o seu psicológico. E a outra coisa que é muito importante é: por favor, seja um venezuelano, seja um haitiano, seja quem for, tente pesquisar um pouco da cultura, das costumes, das ideias que são como básicas na internet, nos livros, sei lá, porque é importante que você saiba um pouquinho mais dos origens das crianças. Isso vai ajudar muito a você ter algum tipo de conexão, para você ter essa conexão, para você ter algum elemento com que falar: olha, sei lá, que no seu país fazem arepas. Como é que são as arepas? Você gosta das arepas? Eu quero saber como é que é. Trouxe arepa, me mostra, eu quero conhecer essa comida, por exemplo. Então, isso vai ajudar muito para que vocês consigam fazer essa conexão. Bom, gente, eu vou deixar aqui esta conversa. Falamos um pouquinho geral de que coisas fazer e que coisas não fazer, né? Quando você está abordando uma criança em uma situação de crise, como um primeiro auxílio psicológico, em um processo migratório. E uma coisa muito importante que eu quero convidar para vocês é que, se tiver dúvida, se tiver algum comentário, eu estou agora em linha. E pelo meio da Jasmine, vocês podem me mandar ou perguntas ou áudios que eu vou responder ao vivo, tá bom? Mando um beijo para vocês, um abraço e, por favor, se puder, me sigam nas minhas redes sociais, @mipsicologabea. Um abraço.